Então, bom dia, edição diária, e hoje é do dia 19 de agosto do ano da graça de 2019. Já percebeu? É a Cor do Dinheiro e estamos em direto, como sempre, às 8 da manhã. Bom, enquanto os dorminhocos não se põem em direto também, deixe-me só acertar aqui a câmara por causa da luz, e já agora desejar aos que regressaram ao trabalho um bom regresso, sem aquela depressão típica de quem terminou as férias, e também aos que estão a iniciar agora as suas férias, olha, desejo que corra tudo pelo melhor. Pelo menos, como já vai perceber, não vai ter o sufoco, provavelmente na próxima semana, não vai ter o sufoco da história dos combustíveis e da energia. Bom, a agenda de hoje é naturalmente longa. E é longa porquê? Porque temos aqui variedíssimos assuntos, e não vamos ficar apenas pela greve. Aproveito para dizer uma coisa, eu tinha posto aqui um ponto relativo aos impostos, eu vou deixar para outro dia, provavelmente para amanhã, porque hoje ainda temos muita matéria referente não só à crise energética, mas também ao ambiente político em Portugal. Até porque, como vai ver, houve desenvolvimentos de ontem à noite para esta manhã e, portanto, eles têm que ser escalpelizados como deve ser. Primeiro ponto, vamos sair de Portugal. E vamos... antes disso, antes de irmos à Inglaterra, quero agradecer às pessoas que me escreveram, colocaram questões em desacordo, algumas apoiando, outras levantando questões, em relação à entrevista que eu dei ao Observador e que foi divulgada no sábado. Eu sei que a verdade dói a muitos, não é? Eu sei que... Deixe-me só dizer isto. Portugal está cheio de jornalistas e pseudo-jornalistas. E há muita gente que utiliza a ideologia para justificar a sua missão no jornalismo. Eu estou-me a marimbar para isso e tenho muito pouco respeito por essas pessoas. Aquilo que é o meu testemunho enquanto jornalista há 32 anos e aquilo que é a minha experiência, eu não tenho problema nenhum em dar conta dela. E não tenho problema nenhum em assumir as coisas, não só os posicionamentos que eu tenho, mas inclusive a defender alguns episódios que foram importantes na minha vida de jornalista e que eu acabei por tratar ali. Portanto, para aqueles fofinhos que não gostam, azar, não é? Não ouçam, não leiam, eu não fico nada preocupado com isso. Segundo ponto, eu nos últimos dias tenho recebido muitos e-mails, inclusive de pessoas de direita, muito chateadas comigo, mas mais da direita do que da esquerda, imagino só, muito chateadas, fofinhos, estão a ouvir bem esta parte? É assim, tenho recebido mais e-mails de gente de direita do que de esquerda, a condenar-me, algumas delas a arraiar o insulto, repare bem, gente de direita a arraiar o insulto, por causa da posição que eu assumi nesta greve dos combustíveis. E eu vou recordar aqui, até porque vou analisar isto com algum detalhe, a minha atitude sobre isto é, não se podia tolerar aquilo que o Sindicato dos Camionistas de Matérias Perigosas queria fazer ao país. Ponto final. E eu vou explicar isto daqui a bocadinho. Portanto, esse aviso fica feito. Eu não estou nada preocupado com a minha popularidade. Eu, quando andava na televisão, costumava dizer que eu não corro num concurso de misses, ok? Nunca estive em concurso de misses. Portanto, eu não tenho que preocupar com a minha beleza, se tenho um físico mais simpático ou não estou preocupado com isto. Aquilo que é a minha opinião, eu dou-a. Gosto à esquerda ou gosto à direita. Aliás, é por isso que eu sou mal amado, porque eu bato num lado e bato no outro. Mas pronto, azar. Vamos lá então ao primeiro ponto do período de ordem do dia, para dizer o seguinte. No fim de semana, o jornal The Times, inglês, fez sair um relatório sobre o que é que pode acontecer à Inglaterra se houver um hard Brexit. Ou seja, se a saída for à bruta. E o cenário, como todos nós suspeitávamos, não é um cenário bonito. Bom, e eu estou a ser simpático no adjetivo. O cenário é um cenário de tragédia. Caminhões parados, fronteiras fechadas, falta de alimentos, comida, falta de medicamentos, whatever. Eu não sei se você se recorda, mas aqui há uns meses fizemos referência também no período de ordem do dia a um teste que o governo inglês fez, com 80 caminhões, sobre as fronteiras estão fechadas, o que é que pode acontecer agora? Foi um desastre, com 80 caminhões. Agora imagino o que é isto com mais de 10 mil caminhões, não é? Bom, o que é que isto significa? Que
A Inglaterra, o cenário foi, obviamente, desvalorizado pelo Downing Street, dizer que não, aquilo é o pior dos cenários, seja o que for. Aquilo que foi o resultado deste trabalho mostra uma coisa. A Inglaterra corre um risco muito sério de sair no dia 30 de outubro à bruta. Bom, mas para não sair à bruta, vai ter que se entender com Bruxelas. Ora, Bruxelas já cedeu 2 ou 3 vezes, fora aquelas que nós não sabemos que foi nos bastidores. Há uma coisa que eu, como europeu, desejo, que não haja mais cedências. A Inglaterra tem a mania, sempre teve a mania, que era uma coisa especialíssima no panorama europeu. Não entrou na Comunidade Europeia no início, fundou a EFTA com Portugal, a Suécia e o Diabo 4, entrou em 73, tarde e a más horas, andou sempre a encanar a perna à rã, como se costuma dizer, e agora fez esta. Portanto, não haja mais cedências. Agora a pergunta é, o que é que vai acontecer a partir daqui? Olha, eu só tenho uma resposta. Aqueles senhores puseram-se com a saída deste relatório nas mãos de Bruxelas. Porque Bruxelas chegou a saber que os ingleses, não é o governo inglês, ficou a saber que a opinião pública inglesa sabe o que é que lhe pode acontecer se houver um hard Brexit. E, portanto, a corda vai esticar e eu, se estivesse no lugar de Bruxelas, esticava ainda mais do que já esticou até agora. Que é para aqueles senhores perceberem que não se sai à bruta desta maneira e que, saindo como querem sair, têm que pagar. Aliás, mesmo que não saiam como querem sair, vão ter que pagar. Pelas minhas contas, são mais de 40 mil milhões de euros. Bom, segundo ponto. Eu cada vez tenho menos respeito pela democracia que o PCP diz que defende. Repare, o PCP enche, o Partido Comunista Português, enche a boca com declarações sobre democracia. Eles são os mais democratas, eles são a referência à democracia. No fim de semana, os jornalistas vieram-se para Jerónimo de Sousa, no fim daquelas suas intervenções muito didáticas à PCP, a Álvaro Cunhal, e perguntaram-lhe assim, então mas você não quer comentar isto? Não, e o Jerónimo de Sousa virou as costas e foi-se embora, por simplesmente. Os jornalistas tinham razão. É a altura de perguntar ao secretário-geral do PCP o que é que ele acha sobre a forma como esta greve foi coartada, os serviços mínimos, máximos, as requisições civis e isto tudo. Eu tenho uma posição sobre isto e não tenho problema em dizê-lo. Lamento que o líder de um partido, às escassas semanas das eleições, não se disponha a ouvir os jornalistas sobre o que os jornalistas têm a perguntar sobre isto. Eu percebo, não dá jeito, não é? Porque o PCP, preocupado com o sindicato que não está alinhado com a sua CGTP, pôs a CGTP a fazer um acordo com os patrões, o sindicato da CGTP, a FECTRANS, a fazer acordo com os patrões e tentou entalar os outros. Mas o PCP, que enche a boca sobre greves, direito à greve e o raio que esparta, foi o partido que apoiou tudo aquilo que o governo fez nesta matéria. E não me venham com tretas que não apoiou, porque se não tivesse apoiado tinha chumbado. Até agora não chumbou este governo em 4 anos. Portanto, olha, quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. Bom, terceiro ponto desta conversa, ainda Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa disse este fim de semana que vai apresentar propostas urgentes para a saúde. Oh camarada, urgentes? Urgentes era há 4 anos. Urgentes era há 3 anos. Urgentes era há 2. Urgentes era há 1 ano. Agora, a 6 semanas das eleições, ou 8 semanas, ou lá o que é. Oh camarada Jerónimo de Sousa, você acha que nós somos estúpidos? Acha? Bom, você acha que, para além daqueles indefetíveis hardcore do PCP que votam em si no seu partido, acha que mais alguém cai nessas tretas? Bom, já agora, o camarada Jerónimo de Sousa, que andou 4 anos a fazer, deixa-me contar um termo capaz de passar aqui, fretes ao governo, já percebeu porque é que está em queda nas sondagens. E já percebeu porque é que vai levar um chimbalau em outubro. Por causa disto. É que, à noite dorme com o PS. Durante o dia diz que não tem nada a ver com a concubina. É isto, não é? Portanto, as pessoas não são estúpidas. E isto vai ter consequências, obviamente. Bom. Pérola do caro ministro, 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio à cor do dinheiro. Aliás, a semana passada foi uma semana de recordes absolutos. Ainda não é nesta que vamos ter o think tank, o Jorge Joaquim continuam de férias, quando for o caso disso eu darei conta aqui. Pérola do Ministro Vieira da Silva, está na manchete do meu jornal hoje. O Estado vai poder ter contratos a prazo, com um prazo mais longo do que as empresas.
Ouviu bem? O Estado pode fazer o que quiser. É salário mínimo mais elevado, é salário médio mais elevado. As empresas, é prazos mais longos de contratação coletiva. Ou seja, vocês empresas que se lixem. Nós no Estado podemos ter prazos de contrato mais longos. Espera aí, ó Jerónimo de Sousa, está lá? Não quer falar sobre isto? Não, mas não é só falar, é atuar. Catarina, não quer falar sobre isto, Catarina. Já agora não quer chumbar isto? Não? Bom, depois venham dizer nas eleições que querem isto, querem aquilo, defenderam isto e aquilo, ok? Bom, ainda não acabei esta porcaria do período de ordem do dia, meu Deus. O Dr. António Costa, que este fim de semana, depois já de se perceber a vitória do Governo, aliás, como percebeu sexta-feira, eu bati palmas ao Governo e vou voltar a bater hoje. O Dr. António Costa disse que Rui Rio optou por estar de férias. Desejo que continue a gozar desse período. Bom, duas coisas só. Como eu vou analisar no ponto 7, o líder do PSD reagiu mal a esta história toda. E ainda para mais reagiu tarde. Mas há uma coisa que eu não me esqueço. É das férias em banhador, não é? Em fato de banho, do nosso querido Primeiro-Ministro, António Costa, em Espanha, enquanto os incêndios devastavam território e vidas humanas em Portugal. E, portanto, uma pessoa que tem a lata de dizer isto em público, pese embora todos os erros que Rui Rio cometeu neste processo, só merece uma coisa, que a gente faça uma cota, porque pelo visto ele não tem em São Bento, vamos fazer um peditório e mandar fazer um espelho da altura do Dr. António Costa e oferecer lá pelo pôr no Palácio de São Bento, que é para todos os dias de manhã ele olhar-se ao espelho antes de fazer uma declaração, nomeadamente estas. Porque quando nós erramos e apontamos os dedos aos outros naquilo em que nós erramos, isso chama-se falta de vergonha. Bom, então vamos lá, a nossa agenda propriamente dita. E porquê? Temos aqui uma série de assuntos. Bom, acabou a greve dos motoristas. Primeira pergunta, quem é que ganhou isto? Eu não tenho a mais pequena dúvida, já o tinha antecipado sexta-feira e vou repetir hoje. Ganhou o Governo e eu tenho a sensação que ganhou em toda a linha. António Costa está de parabéns e Pedro Nuno Santos estão de parabéns. Estes dois que para mim foram os artífices disto tudo. Primeiro, preveniram que não se repetia o caos de Abril. Segundo, evitaram que o país parasse, o que seria grave. Terceiro, entalaram o sindicato do Dr. Pardal Rodrigues. Por favor, acabem com essa coisa de me insultar porque eu critico o Pardal Henriques. O sindicato não esteve bem. E já vamos ver aqui. Bom, isto quer dizer uma coisa, em minha opinião. O Governo exagerou em duas coisas. Serviços máximos, na intervenção que teve as Forças Armadas e mesmo as Forças de Segurança nisto tudo, houve algum exagero, mas isso ficou por aí. A reação do Governo foi a mais acertada. Bom, e agora repara uma coisa. Um Governo que consegue obter isto, ganhou, naturalmente. Os patrões não saem nada bem disto também, da Antram. E eu vou dizer porquê. Eu não quero saber, cada vez que alguém da Antram fala comigo, nós não podemos pagar os aumentos, não sei das coisas. Atenção a isto. Os camionistas destas matérias perigosas não podem fazer 11 horas, nem 14 horas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há aspectos da componente social / remuneração dos camionistas que são uma vergonha. Ok? Eu sei que há uma série de coisas que não estão confirmadas, mas repara uma coisa. Se as empresas não conseguem pagar mais do que o salário mínimo, de 630 euros ou lá o que é, não é as empresas, algumas empresas, e não todas, eu sei que algumas pagam mais, isto é preocupante. Porque significa que nós continuamos a ter a aposta em certos setores de salários baixos. Bom, a Antram não sai nada bem disto. Até porque aquele senhor que está à frente, o porta-voz da Antram, além de tudo o que já foi revelado sobre as ligações dele ao Partido Socialista, assumiu uma posição de arrogância com muita frequência. Ontem apareceu muito mais humilde. Deve ter levado tanto na cabeça que acabou por tomar essa atitude. Bom, mas portanto, para mim, a Antram perde, embora não perca, com o estrondo com que perdeu o sindicato. E porquê é que o sindicato perdeu? Pelas razões opostas do Governo. É que o sindicato queria parar o país. O sindicato achou
que ao declarar uma greve ilimitada, isto ia ser um caos total. E ao fim de 3 ou 4 dias, a malta rendia-se toda, estão aqui, olha, desculpe lá, pá, vocês estão toda a razão, tomem logo o que vocês querem. Tramaram-se. Tirando o pormenor de ser um sindicato a dizer às pessoas para não cumprirem os serviços mínimos, para não cumprirem a requisição civil, depois recuar, que foi a posição do Dr. Pardal Henriques, o sindicato perdeu, o país não parou. Houve disrupções, isto vai prejudicar a economia? Vai, havemos de ver isto amanhã ou depois. Os números do segundo trimestre, do terceiro trimestre, não vão ser aquilo que podiam ser à conta disto, e depois vamos analisar esta brincadeira, mas há um ponto aqui, o sindicato perdeu mais. Como vamos ver, e acho que é aqui o segundo ponto, deixe-me lá confirmar, o Governo, além de sair por cima disto tudo, vai fazer um show-off, vai continuar o show-off. 1.400 pessoas em direto, muito obrigado. A esta hora deve estar a começar um encontro do Sr. Primeiro-Ministro com a ENSE, que é a autoridade que regula estas coisas de energia. E, portanto, você vai ver lá as televisões, em direto e tal, e mais um show-off do Primeiro-Ministro a dizer que acompanhou, está sempre no comando das operações, e que mais, depois vai, não sei aonde, para ver se ainda faz sentido manter o estado de emergência energética, a seguir vai ao Estado-Maior das Forças Armadas agradecer o empenho das Forças Armadas aqui. Já agora um pormenor. É bom que o Governo não repita isto que andou a fazer, porque o descontentamento nas forças de segurança dos militares é grande. Ainda não vem com estronda público, mas é grande, portanto convém não exagerar nesta dose. Ok? Bom, mas portanto, dizia eu, o show-off do Governo vai continuar. E já agora uma coisa, como você percebeu também, por isso é que eu disse que havia coisas de ontem para hoje, a posição do sindicato mudou, não é? Primeiro, a haver uma nova greve, já não vai ser uma greve daquelas ilimitada. Vai ser uma daquelas grevezinhas de, bom, para agora, mais uma semana, depois outra semana. Se os sindicatos tivessem sido espertos, era isto que tinham feito. Porquê? Por causa dos tribunais. É que é muito mais fácil depois contestar em tribunal alguma decisão e providências cautelares com base nisto, do que se fosse a situação que eles declararam. Terceiro ponto. Os sindicatos tinham de perceber uma coisa, é que uma greve limitada dificulta a vida ao Governo. Outra coisa que é, imagine, serviços parados para reagir agora. Há sempre 2 ou 3 dias de ajustamento, como vimos, não é? Depois corre tudo bem. Ora bem, imagina só que você começa a greve hoje, termina daqui a 4 ou 5 dias. Isto é uma chatice. Vai lá, os forças de segurança, depois substitui os camionistas, depois volta tudo ao normal. Depois volta a haver greve. Este retomar, para e arranque, é problemático para um governo. Portanto, o sindicato não percebeu isso. Percebeu agora. E como percebeu também, já está a ameaçar a Antram e o governo que, se não correr tudo bem, voltam à greve. Bom, meus amigos, continuem a enterrar-se, porque eu suspeito que o país não vai parar. E vou-lhe dizer uma coisa, qualquer governo nunca deixa o país parar a semanas das eleições. Portanto, a vossa estupidez foi essa. Aprenderam? Esta é de graça. Bom, com os 1.400 pessoas em direto, sigamos para bem, que isto ainda há muita matéria. Vamos à direita, aos meus queridos amigos da direita. Como eu dizia há bocadinho, tenho sido um bocado insultado pelos amigos de direita pela posição que eu tomei. Mas eu vou reafirmá-la. Eu sou um legalista. E mais, eu odeio qualquer corporação que me diga que para um país. Percebe? Porque o país não tem de aturar isso. Seja camionistas, seja médicos, seja enfermeiros, seja o que for. Quando alguém me diz vamos parar o país por tempo indeterminado, isto cheira-me sempre mal. Cheira-me a alguém que não tem a força do voto, mas que quer tomar decisões que nenhum governo toma, que é para paralisar um país. Eu isto não posso admitir. E, portanto, quando ouço, numa situação daquelas, alguém declarar serviços mínimos, eu posso não estar de acordo, máximos, eu posso não estar de acordo, mas se eu não estiver de acordo, vou ao tribunal dizer assim, isto é uma providência cautelar, você, seu juiz, faz favor, indefira isto. Porque isto não se faz. Isto é frustrar a lei de greve. E isto o Governo fez. E por isso é que eu estou escandalizado com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Porque deviam ter intervindo nesta altura. Bom, agora, declarar os serviços mínimos, não cumpri-los. Espera aí. Declarada uma requisição civil, não cumprir. E não pôr as forças de segurança a mandar cumprir aquilo, como parece que alguém me mandou uma mensagem a dizer que o Marcos Mendes tinha dito ontem que as forças de segurança tinham exagerado e buscar os caminhões da casa. Era só o que faltava. As forças de segurança existem para isso. Isto não tem nada a ver com a arrogância do Governo. Isto tem a ver com o país, pôr o país a funcionar. Já agora uma coisa. Os meus amigos de direita, imaginem que estavam lá o PST e o CDS. Alguém podia fazer diferente
do que fez o Governo. Do ponto de vista de serviços mínimos, aqui faria, seguramente. Até por outra razão. A esquerda nunca deixaria nem os tribunais fazer serviços mínimos, serviços máximos. Mas requisição civil, desculpem lá, qualquer governo faria isto. Portanto, para o Dr. António Costa, nessa matéria, olha, palmas. E para o Pedro Nuno Santos. E já agora é assim. Não se esqueçam de pôr sempre nos sapatos de quem está no poder. Um país parado é algo que ninguém pode aceitar. Bom, o Primeiro-Ministro aproveitou isto para fazer show-off por causa das eleições. É óbvio. Mas a culpa não é do Primeiro-Ministro. A culpa é dos grevistas, que pensaram que faziam uma greve ilimitada e tramavam o governo. Quem se tramou foram eles. Aliás, o meu balanço, quando eu digo que os sindicatos perderam, nem é meu. Eu ouvi sindicalistas entrevistados na rádio dizer assim: não, estamos a pensar suspender a greve porque os efeitos não estão a ser o que nós pensávamos. Ora bem, quando é o sindicalista a dizer isto, quem sou eu, analista, para dizer que ele está errado? Não, está certo. Portanto, é pá, ó malta da direita, shame on you, ok? Vamos lá ser justos e vamos lá ser sérios. O governo nesta matéria não podia ter feito outra coisa. Bom, vou deixar isto dos impostos para outro dia. Já te expliquei porquê. Vamos a um assunto que eu ainda não tinha tratado. A morte de Alexandre Soares dos Santos, o líder de Jerónimo Martins. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu devo ser das poucas pessoas que têm autoridade moral para falar dele. Ok? Desculpem lá reivindicar isto. E vou-lhe dizer porquê. Este senhor processou-me e a revista Exame, quando eu a dirigia, eu já disse aqui uma vez um valor, enganei-me, não é? Foi em 55 milhões de euros. Ouviu bem? A Jerónimo Martins processou-me a mim e à Exame em 5 milhões. Como dizia a jornalista Irana Peralta, ontem, mandou uma mensagem, que foi uma das autoras do artigo, com a Margarida Fiuza, que foi a segunda autora do artigo, jornalista, excelentes jornalistas. Ela escreveu ontem o artigo, mas enganou-se. Você disse que era 1 milhão de euros, não era, foi 55 milhões de euros. Bom, o processo mais grave alguma vez que a imprensa teve em Portugal foi este. Porquê? Porque em 2000 a Exame fez uma capa sobre a governance do grupo Jerónimo Martins e não era muito simpático. Era um trabalho que dizia que se inclusive as coisas não mudassem, o grupo poderia estar em causa. Com problemas na Polónia, com problemas em Portugal, depois veio a desculpa de que era o SAP R3, não sei quanto, estava bem implementado, que foi uma vergonha. E o grupo esteve em dificuldades. Bom, nós andámos semanas a investigar a matéria para poder escrever, até porque sabíamos das implicações legais. A uma certa altura, o Alexandre Soares dos Santos pediu para nós irmos falar com ele. Himself. Alexandre Soares dos Santos, himself. E fomos lá, um ambiente muito tenso, em que ele tinha um feitiço muito difícil. Vamos lá, ser honesto, não vale a pena. Ele foi um grande homem, eu começo já por dizer aqui, um grande empresário, mas todos os grandes homens e empresários têm os seus defeitos. Alexandre Soares dos Santos tinha um, que tinha mau feitio, e era que era o Pócimano. E não ficou nada agradado quando descobriu que a revista ia escrever sobre aquilo. E às tantas, na conversa, vira-se para mim e diz-me assim: eu já escrevi uma parte disto no sábado, mas vou repetir até porque vou dar mais pormenores hoje. Bom, Alexandre Soares dos Santos diz assim: é isso. Eu ouvi dizer que vocês iam dizer que nós estávamos à beira da falência, porque se for isso, vai haver uma reação legal forte. E eu olhei para ele, a sorrir e disse: Sr. Doutor, isto é muito simples. Primeiro, ninguém vai falar de falência. Vamos falar sobre a governance do grupo. Bom, mal estava ele longe de pensar que as implicações do artigo sobre a governance do grupo eram, não é tão sérias, mas tão importantes quase como dizer que aquilo podia ir à falência. Bom, a verdade é que a revista saiu e ele não gostou nada. E a resposta dele foi processo à revista Exame. E o processo arrastou durante meses. Inclusive, eu quando saí da Exame, por motivos relacionados com outra história, que nem vale a pena tocar aqui, eu deixei o assunto encaminhado para resolver. O problema é que aquilo ainda demorou uma série de meses. E, inclusive, demorou uma série de meses, quando eu saí de lá, com a revista a reconhecer que se tinha excedido um bocadinho, não sei, porque eu nunca faria se estivesse lá. Nunca aceitaria publicar uma coisa dessas, a dizer que a revista se tinha excedido. Não excedeu porra nenhuma. A Exame tinha tanta razão que, a partir dali, houve uma série de movimentações de grupos em bolsa que tomaram posições na Jerónimo Martins e que obrigaram à mudança da governance do grupo. Portanto,
Aquilo foi um dos artigos, foi uma das matérias que contribuiu para aquilo. E eu estou à vontade para dizer isso, não fui eu. O que o fiz foi as jornalistas Helena Peralta e Margarida Fius. Bom, foi este senhor a quem eu nunca guardei rancor. Bom, nem guardo hoje em dia. Tenho uma grande admiração por ele, respeitei-o sempre bastante, de tal forma que em 2012, você recorda-se daqueles mais atentos, quando o grupo mudou a sede da holding de Portugal para a Holanda, Camilo Lourenço, foi dos poucos que na imprensa portuguesa o defendeu. É só ir ver os artigos que eu escrevi no Jornal de Negócios. Portanto, sumarizando tudo isto, eu tenho todo o respeito pelo Soares dos Santos, mas ele tinha defeitos. E uma das coisas que ele tinha defeitos é que não gostava de críticas. E não gostava de críticas de jornalistas. Portanto, isto tem que ser dito. E já agora, eu não lhe guardei rancor nenhum. E tanto não guardei, como dizia agora, que eu fui uma das pessoas que o apoiou. E se for preciso explicar, porque os palermas do Bloco de Esquerda, alguns palermas do Bloco de Esquerda que no fim de semana andaram a escrever coisas inacreditáveis sobre ele, esta malta não tem vergonha. Esta malta do Bloco de Esquerda, isto é aquilo que eu chamo a minoridade do Bloco de Esquerda e da gente do PCP e da extrema-esquerda, resume-se nisto. É cada vez que há um palhaço qualquer, ditador, que morre não sei aonde, um Chávez, ou Maduro, um idiota qualquer, um Kim Il-sung, ou então o filho do Kim Il-sung, que fazem disparates, é só elogios. Mas depois, quando morrem pessoas do perfil do Alexandre Soares dos Santos, do Américo Amorim, do Belmiro de Azevedo, é uma série de insultos. Aquilo que eu vi, o esquerda.net, que é o órgão oficial do Bloco de Esquerda, dirigido pela filha do Francisco Louçã, não é? Pelos vistos paga pelo Parlamento. E aquilo que eu vi, a Joana Amaral Dias, e mais pessoal a destilar ódio contra o Jerónimo Martins, isto é uma vergonha. Isto é de quem não tem um pingo de vergonha na cara. E isto é de alguém que, em vez de reconhecer pessoas que são importantes para a sociedade e fizeram coisas relevantes para a sociedade, põem-se a insultar. Ainda para mais, em morte. Bom, sinceramente, isto para mim tem um nome. Minoridade, que fica colada ao Bloco de Esquerda e fica colada ao PCP também. Mas sobretudo ao Bloco de Esquerda, ou melhor, há algumas personagens do Bloco de Esquerda. Eu sei que nem toda a gente pensa daquela maneira, mas a verdade é que foi isto que pessoas ligadas ao Bloco acabaram de fazer no fim de semana. Bom, eu vou deixar o resto para outro dia. Marcelo, que provocou a lei promulgou a lei, porque já vamos com 27 minutos, isso é uma chatice, promulgou a lei da saúde, lei de base da saúde. Vou deixar isto para amanhã e, olha, já agora uma coisa, em relação ao Rui Rio, é muito simples. Rui Rio reagiu tarde, reagiu mal, nem sequer analisou o problema em si. Mas pronto, já estou habituado, nós estamos todos habituados aos erros de Rui Rio e vamos ver o que é que em outubro os portugueses dizem daquilo que é a gestão que o Presidente do PSD está a fazer do partido. Bom, quero agradecer a sua paciência, pedir desculpa, passei claramente do limite hoje, mas tinha que explicar a situação toda à volta de Alexandre Soares dos Santos. Quero dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo e para o final vou pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.